Olá, pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. A gente está trabalhando a teoria geral do crime, basicamente a matéria de culpabilidade. Então, lembrando, crime é fato típico, ilícito e culpável, e nós estamos estudando culpabilidade. Nós já vimos imputabilidade, e todas as causas de exclusão de imputabilidade. Nós já vimos potencial consciência da ilicitude. Dentro de potencial consciência da ilicitude, nós vimos a diferença entre real consciência da ilicitude e potencial consciência da ilicitude, que é o elemento da culpabilidade. Dentro da potencial consciência da ilicitude, nós vimos as excludentes da potencial consciência da ilicitude. Eu falei do erro de proibição e falei de obediência hierárquica, que está no artigo 22. Aí eu falei para vocês que existe uma controvérsia, né, que eu levantei. A maioria dos autores entendem que a obediência hierárquica do artigo 22 ela é uma excludente da exigibilidade de conduta diversa, que é o terceiro elemento da culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, para alguns, e é uma parcela considerável, a obediência hierárquica ela é excludente da exigibilidade de conduta diferente, que é o elemento que a gente vai começar a estudar hoje. Eu não concordo, porque eu acho que a obediência hierárquica, ela tem um grande quê de natureza de erro de proibição, porque o subordinado, ele cumpre a ordem do superior, porque ele acredita que a ordem do superior é ilícita, porque a ordem do superior não é manifestamente legal, ela é não manifestamente legal. Então, para mim, isso está envolvendo a potencial consciência da ilicitude, mas os autores colocam como sendo o caso de exigibilidade de conduta diversa, que é o elemento que a gente vai estudar agora. Por que esses autores colocam a obediência hierárquica como um caso de exigibilidade de conduta diversa, que é o ponto que a gente vai estudar agora? Porque ela está no artigo 22 junto com a coação. E a coação moral irresistível, que é o que a gente vai estudar agora, ela é claramente um caso de exigibilidade de conduta diversa, de inexigibilidade ou exigibilidade de conduta diversa. Então é basicamente por isso. Então o último elemento da culpabilidade que a gente vai ver é a exigibilidade de conduta diferente daquela que o sujeito praticou. O cara é culpável quando eu posso exigir que ele tenha tido uma conduta diversa da que ele fez. A conduta que ele realizou foi o ato típico ilícito, uma subtração de um bem alheio móvel, uma morte de alguém, uma lesão corporal. Ele praticou um fato típico ilícito. Eu posso exigir que ele não tivesse praticado essa conduta? Eu posso exigir que ele tivesse realizado conduta diversa dessa que ele fez? Se eu posso exigir, ele é culpável. Se eu não posso exigir, ele não é culpável. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a exigibilidade de conduta diversa, ela é um elemento da culpabilidade e ela tem causas de exclusão, né? Esse elemento da culpabilidade tem causas de exclusão, portanto, se eu tenho uma causa que exclui a exigibilidade de conduta diversa, não tem exigibilidade de conduta diversa. E se não tem culpabilidade. E se não tem culpabilidade, não tem crime. Então, nós encontramos causas na norma, na lei, que excluem a exigibilidade de conduta diversa e, consequentemente, a culpabilidade e, consequentemente, o crime. A principal é a coação moral irresistível, que está no artigo 22. Então, a coação moral irresistível, que está no artigo 22 do Código Penal, junto com a obediência hierárquica, por isso que tem alguns autores que entendem que a obediência hierárquica também é uma excludente de exigibilidade de conduta diversa. A coação moral irresistível, do artigo 22, é uma causa de exclusão da exigibilidade de conduta diversa e da culpabilidade. Só que é uma causa legal, é uma causa normativa. A norma, a lei traz essa causa. Alguns autores vão dizer que existem causas supralegais, extralegais, que excluem a exigibilidade de conduta diversa. Na verdade, a exigibilidade de conduta diversa, ou inexigibilidade, pode atuar como uma causa extralegal de exclusão da culpabilidade. Então, assim, vejam só, o legislador previu uma causa em lei que pode excluir esse elemento da culpabilidade? Previu a coação, previu a obediência hierárquica para alguns, né? Eu não concordo, eu acho que é excludente de potencial consciência da ilicitude. Ah, beleza, então a coação moral, do artigo 22, que é uma coação moral irresistível, ela é uma causa prevista em lei, legal, que pode excluir o elemento da culpabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, uma pessoa numa situação de coação moral irresistível, não tem como eu exigir dela conduta diversa da que ela fez. Ela está numa situação de inexigibilidade
inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, ela é uma excludente, coação moral irresistível, uma excludente da exigibilidade da conduta diversa. E aí, se não tem exigibilidade de conduta diversa, não tem culpabilidade. Agora, professora, é possível haver no direito brasileiro alegação de ausência desse elemento, que é exigibilidade de conduta diversa? Ou seja, é possível alegação de inexigibilidade de conduta diferente? Ou seja, eu estou alegando que era inexigível conduta diferente do cara. O cara agiu daquele jeito porque ele não tinha outra maneira. É inexigível a conduta dele, diferente. Aí ele furtou por quê? Porque era inexigível a conduta dele diferente. Aí ele lesionou por quê? Porque era inexigível dele conduta diferente. Então ele não é culpável. Mas a inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, excludente da exigibilidade, ela pode aparecer em situações que não estão na lei, ou seja, são situações extralegais? Podem. Por quê? Porque no mundo é impossível você prever todos os casos e colocar na lei todos os casos em que eu não vou poder exigir do agente outra maneira de agir, a não ser que ele agiu. Entendeu? Então, assim, a exigibilidade de conduta diversa como elemento da culpabilidade e a inexigibilidade de conduta diversa como causa de exclusão desse elemento, ela é um guarda-chuvão que vai englobar situações não previstas em lei. Por isso, a inexigibilidade de conduta diferente é uma causa de exclusão supralegal, extralegal. Porque eu posso pensar em situações que eu não podia exigir conduta diferente do cara que não estão na lei. São situações imprevisíveis. Então, sempre lembrando que a inexigibilidade de conduta diversa é uma causa legal de exclusão da culpabilidade na coação e na obediência hierárquica para quem concorda. Mas eu posso usar ela extralegalmente em situações que a lei não previu, mas que é um caso de inexigibilidade de conduta diferente e que eu não tenho como exigir do cara outra conduta a não ser o ato típico ilícito que ele praticou. O que eu vou me dedicar agora? A falar do artigo 22, que é o caso da coação moral irresistível. A coação moral irresistível, ela é um caso de inexigibilidade de conduta diferente. O cara agiu praticando fato típico ilícito porque ele não tinha outra maneira de agir. Ele estava sob coação. A coação é um instituto, pessoal, que se divide em duas espécies. A gente tem a chamada coação moral e a chamada coação física. A coação que a gente está tratando aqui no 22, que a gente vai olhar agora, é a coação moral. Então, a gente tem coação moral e coação física. O instituto da coação, seja moral ou física, exige a presença de 3 sujeitos. Quais seriam esses 3 sujeitos? Coator, coagido e vítima. Não é coautor não, hein, gente? É coator, de coação. Coator, coagido e vítima. Quem é o coator? O coator é o criminoso da parada. É o cara que emprega coação, tá? Então, coator. O coator é o cara que emprega coação sobre o coagido, que é quem sofre a coação. O coator pode empregar coação sobre o coagido, que é quem está sofrendo a coação, de 2 formas. Ou o coator pode empregar coação sobre o coagido através do que a gente chama de vis absoluta, que é empregando força física sobre o corpo dele, violência física sobre o corpo dele. Então, o coator pode empregar a coação sobre o coagido através do que a gente chama de vis, V-I-S, absoluta, força absoluta sobre o corpo do coagido. Ele emprega uma violência física, que é uma força absoluta sobre o corpo do coagido. Ou o coator pode empregar a coação sobre o corpo do coagido através do que a gente chama de vis compulsiva, V-I-S, vis compulsiva, que é através da grave ameaça ao coagido. Então, ou o coator empregou vis compulsiva, que é a grave ameaça, uma ameaça irresistível contra o coagido, ou ele empregou a chamada vis absoluta, que é o emprego de uma força física absoluta sobre o corpo do coagido. Quando o coator emprega sobre o coagido a chamada vis absoluta, que é o emprego da força física absoluta sobre o corpo do coagido, ele emprega uma violência física, uma força física absoluta sobre o corpo do coagido, ele tira do coagido a vontade. Ele está empregando uma violência sobre o corpo do coagido de forma a usar o corpo do coagido para a prática do crime. Mas o coagido não pratica ato nenhum. O corpo dele está sendo usado pelo coator para atingir uma terceira pessoa. E aí vem o nosso terceiro sujeito da coação, que é a vítima. Então, a coação, ela tem coator, coagido e vítima. Vamos pensar na coação física. Eu vou falar só da coação física. Na coação física, o coator emprega sobre o coagido
coagido a chamada vis absoluta. O que é a vis absoluta? É uma força física absoluta sobre o corpo dele. É o emprego de uma força física total, absoluta sobre o corpo dele. E ao empregar essa força física absoluta sobre o corpo do coagido, eu estou usando o coagido para atingir esse terceiro que é a vítima. O coagido não age voluntariamente. O coagido não faz nenhum ato, não pratica nenhuma conduta, ele não tem vontade de praticar conduta e ele não pratica conduta com vontade. O corpo dele é utilizado contra a vítima, porque o corpo dele sofreu uma força física absoluta por parte do coator para que esse corpo dele fosse usado para atingir a vítima. Então eu empurro o coagido para o corpo do coagido se chocar com o corpo da vítima e lançar a vítima no rio e ela morrer. O coagido empurrou a vítima? Não. O corpo dele sofreu uma força absoluta e essa força absoluta que foi empregada sobre o corpo dele fez com que o corpo dele atingisse a vítima e gerasse um dano à vítima, causasse um dano à vítima. A vítima se chocou com ele, foi lançada num rio e morreu afogada. A quem eu vou imputar o homicídio? Ao coagido? Não. Eu vou imputar o homicídio ao coator. Por que o coagido vai ser isento do crime? Vai ser excluído do crime para ele? Porque ele sofreu coação física irresistível. Ele sofreu uma vis absoluta. Ele sofreu uma força absoluta sobre o corpo dele e essa força absoluta sobre o corpo dele, que foi praticada pelo coator, atingiu um terceiro, causando um dano a terceiro. Mas ele não praticou ato, ele não fez nenhuma conduta voluntária, nem ação voluntária, nem omissão voluntária para atingir esse terceiro que é a vítima. Por que o coagido é isento do crime na coação física irresistível? Por que o coagido vai ter o crime excluído para ele na coação física irresistível? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Se crime é fato típico, ilícito e culpável, eu tenho que excluir o crime pro coagido na coação física irresistível por alguma dessas modalidades desses elementos do crime. Ou é fato típico, é ilícito ou é culpável. Por que o coagido tem o crime excluído para ele na coação física irresistível, que é uma coação, que é uma força absoluta que ele sofre irresistível? Porque o coagido não pratica conduta voluntária. O coagido vai ter o crime excluído para ele na coação física irresistível porque ele não pratica conduta voluntária. E se ele não pratica conduta voluntária é elemento do fato típico. Sem conduta voluntária não tem fato típico. Então o coagido tem o crime excluído para ele porque ele não praticou conduta voluntária. E se ele não praticou conduta voluntária, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime. Então essa é a fundamentação para a exclusão do crime, que é excludente do fato típico, para o coagido na coação física irresistível. Ele não pratica ato, ele não pratica conduta. O coator usa o corpo dele através do emprego de força física para atingir esse terceiro que é a vítima. Mas ele mesmo, coagido, não praticou ato nenhum, com vontade nenhuma. E na coação moral irresistível, que não é matéria do fato típico. A coação física é matéria do fato típico. A coação moral é matéria da culpabilidade. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Então a coação física é matéria do fato típico. A coação moral é matéria da culpabilidade. E na coação moral? Na coação moral, a gente tem os três sujeitos? Tem coator, coagido e vítima. O coator na coação moral, ele vai empregar sobre o coagido o que a gente chama de vis compulsiva, que é uma grave ameaça irresistível contra o coagido. Ele não vai empregar violência corporal, vis absoluta, força física. Ele vai empregar uma grave ameaça contra o coagido. Para quê? Para que o coagido premido, amedrontado pela grave ameaça irresistível que o coator está fazendo contra ele, realize a conduta típica e ilícita contra um terceiro que é a vítima. O coator, na vis compulsiva, que é a coação moral irresistível, o que ele faz? Ele emprega grave ameaça irresistível contra quem? Contra o coagido, para obrigar o coagido a praticar uma conduta voluntária, que ele tem vontade de fazer conduta. Ninguém pratica ato, ação, omissão, se você não tem vontade. A atividade cerebral precisa da voluntariedade para que você pratique atos do seu dia a dia, do seu comportamento, seja ação ou omissão. É um dolo viciado, é uma vontade viciada pela coação, mas há vontade. Então o coator emprega grave ameaça irresistível, que é a chamada vis compulsiva, contra o coagido, para que o coagido, através dessa vontade viciada pela coação, realize a conduta exigida pelo coator contra esse terceiro que é a vítima. Então o coator está apontando uma arma de fogo para o coagido, dizendo que vai matar o coagido se o coagido não pegar uma pedra e jogar em cima do carro de Maria. O coagido, premido por essa grave ameaça,
diversa, porque ele está sendo ameaçado de levar um tiro, que é uma ameaça grave e irresistível, pega a pedra e joga no carro da Maria. Esse dano vai poder ser atribuído ao coagido? Não. Por quê? Porque o dano que ele praticou no carro da Maria é típico, é ilícito, mas não é culpável. Não é culpável por quê? Porque como ele fez isso sob coação moral irresistível, ele não teve exigibilidade de conduta diversa. Não era exigível desse coagido conduta diferente da que ele praticou, porque o direito não é feito para heróis, o direito é feito para pessoas comuns. E aí ele praticou essa conduta por quê? Porque ele não havia outro modo de agir. Eu não posso exigir do coagido que ele não atirasse a pedra no carro da Maria e se dispusesse a levar um tiro. Então era inexigível conduta diferente do coagido, a não ser a que ele teve, que foi jogar a pedra. Então, na coação moral irresistível, a gente tem coator, coagido e vítima. Coator emprega a chamada vis compulsiva, a grave ameaça irresistível contra o coagido. O coagido, premido por essa coação, através de uma vontade viciada pela coação, realiza a conduta exigida pelo coator. Contra quem? Contra um terceiro, que é a vítima. Só que essa conduta é uma conduta que eu não podia exigir dele um ato diferente dele. Se eu pudesse exigir conduta diversa dessa, ele seria culpável. Mas como é inexigível conduta diferente, diante da coação moral irresistível, o cara praticou fato típico, ilícito, mas não culpável, por inexigibilidade de conduta diferente. Porque a coação moral irresistível afasta do coagido a culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa. Por que não vai ter crime por coagido? Porque não tem fato culpável, porque ele não é culpável. Ele não é culpável por inexigibilidade de conduta diversa. Então esse é o ponto, né, da culpabilidade, que nós fechamos agora com a matéria de coação moral irresistível, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.